Provérbios 12, 25. Quem não tem a Bíblia ali, a gente tem a grandona aqui. Deixa eu ver se está igual a minha. Bom, a minha está dizendo assim, mas é tudo a mesma palavra, né, gente? O coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Amém? Vamos orar? Se você pode, estender sua mão e ore junto comigo. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, porque até aqui o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio. Espírito Santo, fale aos nossos corações, ministra nessa noite, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, que eu venha falar somente aquilo que já está no teu coração, Pai. Usa-me, Senhor, para louvor e glória do teu nome, Jesus. Que mulheres nessa noite, Senhor, possam sair daqui convictas da transformação que existe de dentro para fora para acontecer nessa noite, Pai. Que os nossos corações sejam transformados para a glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Como a bispa falou aqui já, o tema desse mês é de dentro para fora, né? E meditando nessa palavra, que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre falo para as pessoas cuidarem com o que deixam entrar dentro do coração. Porque a palavra de Deus diz que sobre tudo o que devemos guardar, venhamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando a gente não protege o nosso coração, ele fica vulnerável aos ambientes que a gente frequenta, vulnerável às palavras que a gente ouve. Quem aqui nunca passou pela experiência de ouvir: tu não vai ser, tu não é, tu nunca vai ser nada, eu já vi esse filme. E essas palavras nos contaminam, assim como muitas vezes a gente está em alguns ambientes que nós estamos para transformá-los, mas não para sermos infectados e contaminados por esse ambiente. Esse ambiente precisa que a gente ponha a planta dos nossos pés ser sadio. Essa semana eu estava ouvindo já o confra lá da sede, né? E a Bispa Elisa falou algo muito interessante, que tem coisas que são boas, mas não é bom. São boas, mas não é bom. Por exemplo, um chocolate é bom, mas não faz bem. É ou não é? Uma fofoca é boa, mas não faz bem, não nos leva para o céu. Esses dias eu até estava vendo no Instagram algo até engraçado, né? O cara falou assim: fui fazer 5 minutos de esteira, daí a mulher estava discutindo a relação com o marido, fiquei mais 40 para ouvir o assunto. Olha o tipo de ambiente. E esses ambientes a gente não pode pertencer, porque automaticamente a gente acaba se contaminando. Se você estiver nesse ambiente, você precisa estar para transformar esse ambiente, porque dentro do teu coração precisa ser emitida a luz, que é Jesus. E Jesus, ele era tremendo, né, gente? Porque Jesus, ele tinha uma missão e ele caminhava naquela missão. Ele não desviava o olhar dele. Ele sabia que ele tinha que passar pelos caminhos curando. Ele sabia que ele tinha um caminho que era o caminho da cruz para seguir. E em nenhum momento ele parou e desviou seu caminho por causa que alguém estava falando. Pelo contrário, quando disseram para ele: mestre, estão te incomodando, parem de incomodar o mestre. O que ele disse? Ela não morre, ela está viva. Deixa vir a mim as criancinhas. Sempre que alguém falava para ele que ele estava sendo incomodado, Jesus dizia assim: eu tenho uma missão nesse lugar. E é isso que a gente precisa ter no nosso coração, firmado nas promessas que o Senhor já fez. Dentro do teu coração não pode permanecer as coisas ruins. Nós somos feitos com coisas boas. Nós temos o fruto do Espírito dentro de nós, que precisa resplandecer
dentro da gente. Aqui dentro tem que sair uma luz que brilha através da nossa vida. O que nós temos deixado entrar aqui dentro? Essa é uma pergunta para refletir nessa noite. Como está o teu coração? E essa noite eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Os ambientes que você está sendo a influência ou você tem sido influenciado? A gente às vezes está em alguns ambientes para ser realmente luz naquele lugar. Às vezes não sempre, né? Jesus foi luz por onde ele passou. Então nós precisamos ser luz. Seja na academia, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, Jesus precisa ser refletido através da nossa vida. Na nossa casa, ele precisa ser refletido como mãe, como esposa, como uma amiga. Como que tem sido o teu círculo de amizades? Você tem sido fiel às tuas amigas? Tem tirado aquele tempinho de qualidade de sentar, tomar um café? Porque ser amigo só na hora da tribulação ou na hora da bonança? Não. Tem dias que é necessário a gente só parar e sentar para dar risada. Hoje foi muito legal. Hoje eu dei aula de manhã e eu tinha um café de tarde que eu tinha esquecido. Aí a minha aluna mandou mensagem assim: ei, tu veio hoje à tarde? Não, eu vou, claro que eu vou. E aí eu cheguei lá e a gente só sentou para tomar um café e ter um tempo de qualidade, sabe? Falando de Jesus para pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Tudo, a gente tem que ter um discernimento, né? Eu não fico o tempo todo falando de Jesus, mas na oportunidade que lança, a gente fala. São sementes sendo lançadas. Por quê? Porque as sementes já foram produzidas aqui dentro. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu quero chegar, porque a palavra diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Jesus decretou uma palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, e é esse lugar que a gente precisa almejar chegar. Vai vir guerra, vai vir tempestade, vai vir de tudo para a gente parar, mas se Jesus está no barco, irmã, a vitória é certa, não tem. Se Jesus está no barco, a nossa vitória é certa. E é essa a certeza que o mundo aqui fora precisa. É isso que a gente precisa falar do lado de fora. Porque vocês já pensaram, se a gente chega aqui hoje e começa a conversar assim: hoje eu não estava legal. Hoje não está bem. Hoje não sei o quê. Daqui a pouco, automaticamente, tu também não vai estar bem. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria não é felicidade. Não são momentos felizes. A alegria aformoseia o nosso rosto. A alegria vai permanecer em todo o tempo. Paulo vai dizer em Filipenses 4, do 12 ao 13. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas já leu o contexto antes? O que Paulo está falando? Nada aqui fora corrompe o que está aqui dentro. Nada. Nem a necessidade, não é uma dificuldade financeira, não é a depressão, não é um diagnóstico que tem contra a tua vida, não é a infertilidade, nada mudava quem Paulo era. Paulo foi açoitado, Paulo apanhou, Paulo foi um cara que, gente, escreveu isso preso. E olha a moral que ele tem com a gente, olha a moral que ele tinha nessa época. A palavra diz que ele foi abandonado no tribunal, mas Jesus o assistia. Então não importa a dificuldade que a gente está passando, não importa o que a gente está passando, aqui dentro não pode mudar. Não é o externo que muda aqui dentro,
Não pode. A alegria precisa estar aqui dentro, o contentamento precisa estar aqui dentro. Sendo na necessidade, sendo na bonança, sendo tendo muito, sendo tendo pouco, sendo na doença, não importa. Deus é o nosso diagnóstico. Se a gente colocar Jesus como nosso diagnóstico diário, gente, é o melhor remédio para a gente tomar. Não existe nenhum remédio que pode nos trazer cura como crer nessa palavra. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de algo que foi escrito há mais de 2000 anos. E é tão vivo quanto quando era lá atrás. É tão vivo aqui dentro quanto como era lá atrás, quanto quando os discípulos viveram. E é isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa pôr para fora, estar contente. Às vezes as pessoas olham, a Ana estava lá na porta falando para mim, nossa, tu tá nervosa, tu e o Maico nervoso. Daí eu olhei para ela e disse, irmã, é que aqui dentro, mas nada muda, porque é Jesus. A minha sobrinha falou pra mim assim, tia, tu fala com gente todo dia. Eu disse, cara, não é igual, a gente vai falar de Jesus. É Jesus. Só que quando a gente entende que falar de Jesus é simplicidade, se torna mais fácil. Eu não tô nervosa, não, tô só tremendo, mas nada, mão gelada, suando frio. Mas isso é temor. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando de alguém que é muito maior, a responsabilidade sobre falar de Jesus é muito maior, e é esse cuidado que a gente tem que ter também. A nossa luz precisa resplandecer sobre os homens. Sempre que você semear, você precisa ter uma certeza de uma colheita, e não importa o tempo que ela vai acontecer. Domingo, vou dar um testemunho bem rápido. Domingo foi Dia dos Pais. E eu não tenho mais o meu pai aqui, né? Fazem 12 anos que o meu pai faleceu. E daí, domingo de manhã, o bispo ministrou uma palavra sobre o pai. E aquela palavra assim, foi indo. E eu tentei não chorar, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo já... falando sobre a palavra de hoje, sobre o que estava aqui dentro, sobre o que o meu pai tinha plantado lá atrás. E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim para mim, olha lá no altar. E o Samuel estava tocando, né? E o Samuel já tem 14 anos. Olha lá no altar. Aí eu olhei o Samuel, olha para o teu lado, estava o meu marido. Aí Deus falou assim no meu coração, ontem à noite estava a tua sobrinha, estava teu sobrinho aqui. Tu já pensasse tudo que teu pai plantou lá atrás em lágrimas que hoje ele está olhando? Ele não está olhando, mas ele estaria olhando e vendo assim, ó, se ele pudesse ver hoje aqui a alegria no coração? Ele não viu, mas o fruto foi gerado lá atrás, de nos ensinar os bons princípios, de nos falar sobre Jesus, de nos ensinar um caminho poderoso. E quando eu olhei assim, eu disse, obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por ter a minha família aqui. E a gente às vezes só fica triste porque, meu Deus, já levou meu pai. E não era isso. Era Jesus ministrando aqui dentro, essa semente. Lance a semente. Talvez você não vai ver essa semente germinar. Mas um dia ela dará fruto. Porque a semente a gente lança. E quando tu lança a semente, tu nem sabe mais aonde ela está lá dentro da terra. A semente é pequenininha. Você coloca ela dentro da terra e tu só vai regando. Mas de repente, começa a nascer um brotinho. De repente ela se torna uma árvore. De repente ela se torna uma planta. E é isso. A borboleta passa por todas as fases. Uma criança passa por todas as fases. E o nosso dever é ensiná-los, é ensinar a criança para que ela nunca se desvie como mães, é falar desse amor para os nossos amigos que eles talvez não conheçam,
talvez até já conheceram, se frustraram no meio da caminhada, mas aí é chegar e conversar e dizer: não, cara, Jesus pode mudar toda essa situação, Jesus pode transformar o teu coração. O que temos do lado de fora pode ser perdido. Tudo o que a gente tem do lado de fora pode ser perdido, mas o que a gente tem aqui dentro só pode ser lapidado. E é Jesus quem lapida tudo que a gente tem aqui dentro do coração. O que nós temos fora pode ser roubado, mas o que nós temos dentro só pode ser roubado se nós permitirmos. E aí entra toda aquela parte que a gente conversou sobre guardar o coração. Eu vou ler para vocês Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também, sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Grava essa frase. Como você permitiu? Como você permitiu? Ela não pertencia a você e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha quão grave é quando nós perdemos o que estava aqui dentro. Quando nós deixamos ser contaminadas o que estava aqui dentro. Então, meninas, o que eu tenho aqui dentro hoje precisa resplandecer do lado de fora, com luz. A gente precisa deixar que a luz de Deus brilhe nas nossas vidas. Não se permita ser corrompida. Não permita que as palavras do mundo lá fora roubem a promessa que vocês carregam dentro de vocês. Jesus pode mudar todas as situações. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Jesus já fez coisas tão grandes na nossa vida. Por isso nós estamos alegres de salmos. Tantas coisas a gente lê, tantas palavras a gente ouve no nosso dia a dia. Quanto tempo às vezes a gente perde ali, rolando videozinho no Instagram. Quanta imaturidade a gente tem, e daí a gente chega numa hora e diz assim: ai, hoje eu não tive nem tempo para ler a Bíblia. É sério? 5 minutinhos do dia. Um devocional de manhã pode mudar o teu dia. Uma palavra que você lê de manhã pode mudar o teu dia. Uma palavra que você falar para alguém pode mudar o dia de alguém. Eu sempre penso assim, eu tenho o hábito todos os dias de manhã de ler os Salmos e ler o provérbio do dia. Então hoje é dia 15, né? Então hoje li Provérbios 15. Amanhã Provérbios 16. Então todo dia eu tenho esse hábito de ler Provérbios. E é incrível como parece assim que tudo no dia acontece em volta do que a gente leu. Sabe, acontece uma situação, eu sou professora de educação física, né? E aí acontece uma situação lá na academia. Tava lá hoje de manhã, eu li. E aí tu tem uma palavra para falar para alguém. Porque a gente tem que ir não perante o que a gente acha. A gente tem que ir perante o que a palavra fala. Muitas vezes a gente quer dar pitaco, quer dar opinião, mas muito maior do que a nossa opinião é o que está escrito. E se a gente souber o que está escrito, às vezes a gente pensa assim: meu, pastora, mas eu leio e eu não consigo gravar. Mas na hora, no tempo oportuno, você vai lembrar da palavra. Só leia. Só leia. Às vezes as pessoas falam assim: mas a Bíblia não se lê como um livro. Ela é um livro, gente. A gente tem que ler ela como um livro e meditar no que a gente leu. É isso. Tu lê e vai pensando naquilo lá que tu leu. Vai caminhando no teu dia,
Hoje eu li lá sobre guardar o coração, vou guardar meu coração. E daí chega num lugar, aqueles comentários que a gente estava falando, não vamos contaminar o ambiente hoje, vamos ficar de boa, Jesus tem coisas boas pra gente. Às vezes, gente, tem ambientes que a gente nem pode falar o nome de Jesus, mas a gente pode falar, não, que isso, vamos pra frente, tem coisa boa vindo aí, sabe? Isso já é uma palavra bondosa. Lembra qual foi o Provérbios que a gente leu? Uma palavra boa anima, mas uma palavra ruim causa ansiedade, causa tristeza. Então, se alguém vier reclamar para ti, filtra, mesmo que tu queira reclamar junto. Às vezes tem alguém, tô tão cansada hoje. Meu Deus, eu também. Parece que passou um caminhão por cima. Pronto, já se derrubou os dois ali. Já acabou ali, já derrubou uma outra. Não, vamos, daqui a pouco a gente vence, daqui a pouco já é sexta-feira, daqui a pouco acabou o dia, daqui a pouco a gente está indo para casa. Essas são as formas da gente preservar o nosso coração, ser transformadas aqui dentro, guardar dentro do nosso coração a promessa, guardar dentro do nosso coração tudo que um dia Jesus já falou para nós. Todas nós temos algo muito importante que carregamos, com certeza. Com certeza, se a gente for parar aqui sentada a testemunho, gente, a gente vira noites. Porque Jesus é um Jesus de milagres. Eu estou lutando aqui para contar, mas eu vou contar. Em 2022, o nosso filho teve meningite. Teve uma otite que estourou e se transformou numa meningite. E ele ficou 32 dias internado. O Israel morreu nos meus braços quando a gente estava a caminho do Hospital Pequeno Anjo. E naquela hora eu levantei ele para o céu e disse: Deus, tu não me deste um filho para a morte, Senhor. Traz ele à vida. E quando eu falei isso, eu dei um chacoalhão nele assim, e ele acabou me vomitando, e a gente chegou no hospital e eu só entrei, eu não vi mais meu esposo, e já botaram a gente numa salinha, logo já foram entubando ele, e eu fiquei 3 dias traumatizada lá em estado de choque, né, com tudo que tinha acontecido, não conseguia reagir, não conseguia orar, não conseguia fazer nada. Quando de repente uma voz falava assim para mim, tu vai ficar prostrada? Não foi para isso que eu te chamei. Tu carregas uma promessa, o teu filho tem uma promessa e tu estás aí prostrada. Sem adorar, sem falar, estás aí deitada como se estivesse morta, porque eu não conseguia ter uma reação. Era a única coisa que eu conseguia, era ficar assim, eu ficava parada, olhando tudo que ele estava fazendo com ele. Eu não tinha nenhum tipo de reação, até que o Senhor veio e me lembrou de tudo que a gente tinha para viver. E ali, nesses 32 dias, eu lembro o quanto eu fui quebrada no orgulho, porque na época a gente tinha uma situação financeira boa, não dependia muito de ajuda e tal, e o orgulho e a soberba era lá em cima. E como eu fui quebrada nesses 32 dias ali, porque não tinha. Nós tínhamos uma empresa na época, e eu era a confeiteira, então a confeitaria, coitada da minha mãe, assumiu, mas ela não fazia o que eu fazia. Então os bolos mais elaborados ela não podia fazer, automaticamente a nossa demanda caiu. E pedi ajuda, gente. Como que um orgulhoso faz isso? Como que o soberbo faz isso? E ali eu fui sendo transformada aqui dentro, Quando tu precisa de ajuda, não é para te ficar aqui dentro. Tem pessoas do teu lado que Deus colocou aí com coisas preciosas e você pode pedir ajuda. Não é feio, não é vergonha. Pelo contrário, às vezes a gente passa umas lutas porque a gente não fala. É por isso que eu estava falando sobre a lealdade, sobre ter um amigo fiel. Jesus é o nosso melhor amigo. Se contar para ele já vai dar tudo certo. Mas às vezes a gente precisa ter alguém que vai estender a mão, que a gente precisa compartilhar. Tem amigos que a gente só vai sentar para chorar e ele vai nos consolar.
Tem dias que a gente vai ser o consolo dele e vice-versa. Esse é o amigo. Esse é o amigo fiel. A mesma forma com Jesus. Não sabe para onde chorar, não tem para onde chorar, é joelho no chão, oração, é jejum. E aqui dentro vai sendo transformado, porque a gente vai se esvaziando. Esvaziando quem nós somos, para que o poder dele venha se aperfeiçoar sobre nós. O que as pessoas fazem para nós não pode mudar quem nós somos. Jamais. Mateus 5,14 vai dizer assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa daqui é a nossa função. Nós não fomos acesas nessa noite, nós não fomos transformadas nessa noite para que isso pare em nós. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Brilha a nossa luz aonde? Lá fora. A nossa luz precisa resplandecer na vida de muitos, porque a luz não é nossa, é Jesus através de nós. E aonde Jesus reflete é transformado. Jesus nunca passou em algum lugar que não fosse transformado. Se você achar aqui na Bíblia alguma passagem que Jesus passou e não transformou o ambiente, até aqueles que dizem assim: não pode, esse daí é um fariseu, senta com os pecadores e não sei o que, não sei o que. Teve muito deles que se converteram, porque quando viam, criam. Felizes somos nós que não vemos, mas cremos. Não andamos lá no tempo de Jesus, mas aqui dentro a gente sabe que Ele está vivo, tão vivo quanto naquele tempo lá atrás. Jesus é fiel, gente. Jesus é maravilhoso. Se existe algo na tua vida nessa noite que precisa ser transformado aqui dentro, se mantenha em oração. O que você tem deixado entrar aqui dentro? Isso é o que eu quero que você pense nessa noite e coloque no altar do Senhor, pedindo para Ele que você seja transformada e lapidada nessa noite. Abandone palavras ruins. Abandone as coisas que não são para você, os ambientes que não são para ti. Só esteja em ambientes que Deus falou contigo para transformar. Que através da tua vida vai ser transformado. Tem lugares que não é necessário falar, que é necessário só a gente seguir o caminho. E quando a gente vai seguindo, Jesus vai sendo visto através da onde a gente está passando, por onde a gente vai passando. Mas não é necessário falar. As pessoas olham e vão dizer assim: tem algo diferente. Essa pessoa carrega algo diferente. Você é a diferença. Nós somos feitas para ser diferentes. Nós não fomos feitas para ser igual. A palavra diz muito sobre o amor. Que o amor, ele iria se esfriar. Sabe o que é o amor? O amor é Jesus. E Jesus, ele não está lá fora, nas pessoas que nunca ouviram falar nele. Ele está dentro de mim e de você. O amor é Jesus. E ele precisa estar aqui dentro, para que a gente possa transparecer esse amor, para que a gente possa ser esse amor, para que a gente possa derramar esse amor, resplandecer o Espírito Santo, falar dele, falar do fruto, ser bondosa, ser amável, ser amigável. Ah, é proibido ser engraçado? É claro que não. Às vezes a gente ouve, né? Ai, ser crente é chato, porque crente não faz isso, não faz aquilo outro. Vem andar com a gente para ver o tanto de risada que a gente dá, né, bispa? Jesus era alegre, gente.
Jesus era manso e humilde, mas aonde ele passava, ele transformava os ambientes, as pessoas saíam saltitando, saíam contentes porque eram transformadas. Não saiu, eu vivi um milagre. Não, elas saíam pulando, saltando de alegria. E assim tem que ser a gente, porque se a gente já tem aqui dentro, a gente precisa ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Transparecer essa alegria. Quem vai querer servir um Jesus que é chato? Não vai querer. Claro que não. Jesus é legal, é o nosso melhor amigo. Jesus é poderoso. O que Ele fez por mim e por você, ninguém jamais vai fazer. Viva essa realidade na tua vida. Pode subir, Nath, se quiser subir. Viva essa realidade. Está cansado? Jesus é a solução do teu cansaço. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso às vossas almas. O que cansa não é o nosso espírito, gente. Não é o espírito está pronto. O que cansa é a nossa alma. É o dia que a gente está fraco, o dia que a gente não quer ler, o dia que a gente corre o tempo todo, que parece que... Hoje a gente até estava conversando lá, que parece que o dia às vezes não tem 24 horas, parece que foi abreviado. Mas não, ele continua tendo 24 horas. É que a gente às vezes vai entulhando um monte de coisinha e no final do dia a gente não dá conta, na verdade, de quase nada. E só em Jesus para a gente vencer esse tipo de situação. Só Ele pode transformar. Só Ele pode mudar os ambientes aos quais a gente está. Só Ele pode fazer aquilo tudo que tem aqui dentro, aquela mágoa, tristeza, depressão, mudar um diagnóstico, uma doença. É só Jesus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. E não existe nada que possa parar a obra dEle na minha e na sua vida que não seja eu e você. Lembra do que nós lemos aqui, ó. Como você permitiu, Ananias, que o teu coração fosse cheio do que não era para ser. Cuidado. Guarda o teu coração com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Guarda o teu coração. Quer ter vida? Guarda o coração. Guarda o coração. Essa é a palavra da noite. Protege o teu coração das palavras más. Protege o teu coração de pessoas más. Protege os teus caminhos, protege os da tua casa. Seja bênção aonde você está. Você não está aqui nessa noite por um acaso. Você foi chamada e escolhida para um propósito de vida muito maior. Às vezes, a gente vai querer falar. E aí a gente vai fazer o quê? Fecha a boca, respira. Tem a regra dos 5 segundos. Alguém que já ouviu falar a regra dos 5 segundos? Eu aprendi a fechar a boca assim. Aí a pessoa fala. Aí tu quer responder, tu tá ali pronta para a batalha. Aí tu conta 1, 2, 3, 4. Quando deu 5, pronto, já foi embora. Já não quer mais falar. Porque ia ferir, porque ia magoar. Eu sempre falo que brigar comigo é a pior coisa que tem. Porque eu sei ser ofensiva. Se tem uma coisa que eu sei que eu era ofensiva. Até demais. E é algo que de tanto orar Jesus tem transformado. Fecha a tua boca, não fala. Respira e sai do ambiente. Respira e não retruca. Porque às vezes a gente dá vontade de... Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha lá do Malco, o que Jesus falou? Pedro, pela espada estás ferindo, pela espada tu será ferido. Porque quando a gente fala, prepara para ouvir também. Então guarda
as palavras, guarda o coração. Fica quietinha, conta até 5, guarda a regra dos 5 segundos, hein, gente? Pelo amor de Deus, guarda a regrinha aí que vai dar bom. Vai dar certo. O marido às vezes chega jogando as meias pela casa, que não acontece, né? Não. E aí tu pensa assim, meu Deus do céu, vou pegar essa meia. Não, junta a meinha, guarda lá, vai dar certo. Não custa, gente, ó. Tenha paz. É melhor ter paz às vezes do que ter a razão. Então, ó, segura, conta até 5, volta, que no final dá tudo certo. Amém, gente? Essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero te convidar a ficar de pé.